Galera, o lance é o seguinte, hoje nós vamos falar de um grande mito da internet brasileira que finalmente foi quebrado. Quer dizer, na verdade todo mundo já sabia que era um mito, isso já tinha sido falado anteriormente, só que agora finalmente chegou uma explicação mais convincente, vamos falar dessa forma. Isso aqui é considerado por muita gente um grande efeito Mandela, que todo mundo achou que era uma coisa que acontecia e na verdade era outra. Dá pra dizer que é até uma espécie de fenômeno tal, né? Eu não concordo totalmente que a galera que falava isso estava errada, mas enfim, vamos ao assunto. Vocês sabem que em 2001 aconteceu aquelas coisas nos Estados Unidos, né, em setembro, que foi quando aconteceu os lá, que eu vou evitar falar um pouco do nome, né, galera, porque vai que o YouTube embaça, enfim. Mas vocês sabem o que aconteceu em 2001 lá nos Estados Unidos, né, no mês de setembro. Enfim, aquela coisa todo triste e tal. E o que acontece, né? A Globo noticiou bastante aquelas coisas que aconteceram na época, né? E quando a Globo noticiou, a galera acredita, de uma forma geral, um monte de gente acredita nisso, que ela interrompeu um episódio do desenho Dragon Ball Z, né, que na época passava bastante e fazia muito sucesso. O Dragon Ball Z, a saga de Majin Buu, tava passando na Globo e era uma coisa que tava simplesmente explodindo, né? Eu acho que foi um dos auges do Dragon Ball ali no ano de 2001. E existem relatos na internet que eles teriam interrompido o episódio para passar o plantão lá das coisas que aconteceram em setembro. E existem relatos muito específicos na internet. Inclusive, muitas pessoas afirmam que a Globo teria interrompido a transformação do Goku em Super Saiyajin 3. Esse é muito forçado específico, que muita gente fala isso. Eu acho até impressionante, porque eu, galera, lembro muito bem na época da transformação do Goku em Super Saiyajin 3, né? Eu acompanhava Dragon Ball em 2001 e eu lembro claramente que não foi no dia que aconteceu o plantão da Globo, né? Foi um momento muito marcante do Dragon Ball, né? Eu lembro exatamente do Goku virando Super Saiyajin 3 porque era muito esperado, né? Eu vi o Goku Super Saiyajin 3 naquelas revistas ultra jovem, tá ligado? E todo mundo tava esperando que o Goku ia virar Super Saiyajin 3. Mas enfim, e aí tem esse mito de que a Globo parou o episódio de Dragon Ball pra passar o plantão dos do 11 de setembro da época. Sobre o dia que a Globo teria interrompido Dragon Ball, galera, eu lembro bem de algumas coisas. Eu lembro bastante que eu fiquei bem bravo porque eu queria assistir os desenhos, principalmente queria assistir Dragon Ball. E na minha memória, eu lembro claramente que eu não fiquei nem um pouco feliz porque a Globo interrompeu os desenhos pra passar o plantão. Eu era uma criança, né, galera? Eu não entendia nada direito. Pra mim era um negócio tipo que tava acontecendo em outro país, era uma notícia ruim de outro país que, como uma criança, sentia que aquilo não era da minha conta, tá ligado? Tipo, acontecendo coisa lá em outro país, eu quero ver Dragon Ball, né? Criança falando. E a Globo, né, galera, ela sempre negou isso, de que o plantão nunca interrompeu o Dragon Ball, só que agora eles fizeram um texto lá no G1, eles foram mexer nos arquivos da Globo, lá da época, no acervo deles, pra realmente entender o que aconteceu naquele dia, né? O que foi interrompido e tal. E a Globo, eles afirmam que eles noticiaram o plantão às 9h50 da manhã, foi quando eles deram a primeira notícia, né? Que tinha acontecido o lance do primeiro avião, e daí eles passaram o desenho da garrafinha. Galera, esse desenho da garrafinha, eu ainda lembro muito bem dele. Eu lembro da música, ainda tá na minha cabeça, né? Eu assistia todos esses desenhos esperando o Dragon Ball, porque era o principal, né? E aí foi pro intervalo, depois desse desenho da garrafinha, e foi pro intervalo e não voltou mais. Ou seja, a Globo não passou o episódio do Dragon Ball. O que a galera acredita é que interrompeu o Dragon Ball, mas a verdade é que não chegou a passar. Se eu não me engano, o Dragon Ball passava umas 11 da manhã, mais ou menos, assim. Eu lembro de eu olhando pra televisão com cara de indignado e de tristeza por não poder assistir o Dragon Ball. Eu estudava à tarde ainda, né, porque era a última coisa que eu fazia antes de ir pra escola, que eu ficava muito feliz de ver Dragon Ball e tal. Mas olha só, eu acho que existe uma explicação do porquê que as pessoas acreditam que o Dragon Ball, ele realmente foi interrompido pelo plantão da Globo que aconteceu. Na minha opinião, tá? Por quê? O Dragon Ball era o desenho mais badalado da época. Todo mundo que eu conhecia, as crianças, todos assistiam Dragon Ball. Era um bagulho absurdo, tá? Talvez vocês que são mais novos, não sei se vocês entendem isso, mas todo mundo só tinha TV aberta pra acompanhar as coisas, né? Ninguém tinha acesso à internet, ninguém nem sabia que era internet direito. Então, imagina a audiência gigantesca que a Globo tinha no desenho do Dragon Ball. E, teoricamente, se você parar pra pensar, dá pra entender que a Globo realmente interrompeu o Dragon Ball. Tipo, não o episódio, mas ele interrompeu a sequência de episódios, né? Porque eles não exibiram Dragon Ball naquele dia. E aí a galera meio que misturou as memórias, né? A memória do ser humano às vezes dá uma falhada. Então a galera meio que acabou gerando esse negócio de que eles teriam interrompido o Dragon Ball. Não é tão errado isso, né? Eles interromperam, eles não passaram o episódio.
episódio. Eles só não interromperam no meio do episódio, como todo mundo acredita. E aí juntou com o Super Saiyajin 3, que é uma coisa muito marcante da época, né? Eu imagino que a maioria das pessoas lembram do Goku virando o Super Saiyajin 3, porque foi uma parada muito marcante da saga de Majin Buu. Se eu não me engano, né, galera, faz muito tempo que eu não assisto Dragon Ball, mas o Goku ele vira Super Saiyajin 3 quando ele meio que... ele tá morto, né? Só que ele volta pra Terra e só pode ficar um tempo de Super Saiyajin 3. Nossa, eu achei aquilo muito foda. Enfim, e aí o portal lá, o G1, né, realmente explicou tudo o que aconteceu. Eu acho que eles poderiam ter visto qual episódio ia passar naquele dia, né? Porque na minha cabeça eu lembro que era um episódio bem aguardado, ou não sei, talvez é porque eu tava ansioso pra assistir Dragon Ball e eles interromperam e tal. Mas eu achei interessante, né, que eles finalmente resolveram mexer nisso daí, né? Eu acho que é uma coisa que a Globo nunca ia olhar nisso, né? Eu imagino que quem fez isso aí, que foi olhar o acervo, é alguém que assistiu na época o Dragon Ball e acabou se interessando por isso aí, né? As pessoas que assistiam Dragon Ball naquela época cresceram e foram trabalhar na Globo e foram mexer nisso daí pra ver o que realmente aconteceu, porque naquela época os adultos não estavam nem aí, né? Era Bambu Luar que passava com a Angélica ainda. Nossa, que nostalgia. Eu era muito criança ainda. É engraçado, né, galera? Porque Dragon Ball é um desenho meio que da minha geração e ele ainda faz muito sucesso, né? É um negócio que simplesmente não tem fim. É um negócio que simplesmente ultrapassa gerações. Eu duvido muito que os caras vão parar o Dragon Ball. Eu acho até que o Akira, quando ele se for num futuro aí e tal, né? Os caras vão continuar produzindo Dragon Ball a rodo, porque é um negócio que é simplesmente atemporal. Eu não assisti esse Dragon Ball novo ainda, né? Eu assisti só a saga do Super até uma certa parte, porque meio que interrompeu lá, não lembro porquê. Eu tava assistindo em dublado, aí eu ia passar pro japonês, aí eu não quis passar, mas eu pretendo voltar a assistir o Dragon Ball. Eu nem sei o que acontece, né? Tem uns bagulho muito louco aí de planeta e tal, né? O Freeza, os caras ficam ressuscitando o Freeza o tempo todo, pelo que eu escuto aí, né? Porque o Freeza é um dos melhores vilões do Dragon Ball. Na minha opinião, ele é o vilão mais foda do Dragon Ball. Mas enfim, galera, é isso aí. O que vocês acham de tudo isso? Manda aí nos comentários. É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.